Hoje iremos falar sobre dragões, serafins, coralina, sul, mandrágoras, o número 5 e também a quinta essência. Tudo isso associado à tribo de Rúben, que é um dos filhos de Jacó. O meu nome é Guilherme e seja bem-vindo ao Bible Iceberg. Bom, a tribo de Rúben está associada ao serafim. E quem é da tribo de Rúben seria quem nasceu entre 21 de abril a 20 de maio. Essa tribo reflete algo da pré-existência da pessoa, que seria diferente da reencarnação. A pré-existência é o mundo anterior a este, o mundo material. Então, vamos iniciar aqui o estudo. Rúben, ou Reuven no hebraico, significa vejam meu filho. Ele foi o primogênito de Jacó. Ele foi o primeiro filho de Jacó com Leia. Ela era a mais velha, filha de Abraão, que não era a esposa que Jacó estava preferindo. Na verdade, ele queria ficar com a mais nova, mas por costume da terra, o Labão entregou a filha mais velha primeiro, e o Jacó teve que trabalhar mais 7 anos, mas que por a outra esposa acabou para ele valendo a pena. O significado do nome Rúben, que seria Reuven no hebraico, é eis aqui meu filho. Então, essa esposa, ela não era a principal assim que o Jacó gostava, mas ele acabou tendo o primogênito com ela. Esse significado ele era bem adequado, porque a Raquel, ela era estéril e a Leia era rejeitada, porém ela era fértil. Ela podia dar muitos filhos a Jacó. Essa era a segurança e o consolo dessa filha a Labão. Ela poderia gerar muitos descendentes numa cultura que você ter muitos filhos era algo considerado muito bom, diferente dos dias atuais, em que a mídia já subverteu isso. Uma grande prole no passado significava uma forte força de trabalho, e isso era um consolo para a pobre Leia. Vamos ver aqui um versículo, Números 1, versículo 20. Foram, pois, os filhos de Rúben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. 21 foram contados deles, da tribo de Rúben, 46.500. Agora vamos falar sobre a bênção que Jacó deu a Rúben. Qual foi a bênção a essas pessoas de touro, essas pessoas que nasceram entre 21 de abril a 20 de maio? Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e meu princípio de vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Foquem nisso aqui. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Então, isso aqui seria a sequência que já falaria de outras casas. O que será que significa? Subiste ao leito de teu pai. É um padrão que se reflete na Bíblia, que nós já abordamos em outros vídeos. É o padrão Caim e Abel, Jesus Satanás, Efraim Manassés. E no caso, olha só, o primogênito, assim como Isaac e Ismael, o primogênito fez essa coisa aqui que Satanás também fez. Mas eu não estou falando que a pessoa de Rúben ela é maligna por natureza, mas que ela cometeu algo nos céus relacionado a isso, mas a blasfêmia contra o espírito do Criador, ela tem um certo limite que os seres humanos eles não passaram, por mais que eles ficaram ali em cima do muro. Já os anjos caídos passaram, né? Vamos continuar aqui. Gênesis 30, versículo 14. E foi Rúben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia sua mãe. Então disse Raquel a Leia:
ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. Isso aqui é muito interessante porque pode estar ligado à capacidade desse tipo de hierarquia de anjo em trazer talvez o fruto do conhecimento do bem e do mal, ou algo similar a isto, já que as mandrágoras também tiveram um propósito afrodisíaco, digamos assim, porque o Jacó ele teve uma descendência, digamos assim, depois dessas mandrágoras. Jacó teve relação ali com Leia após ele comer dessas mandrágoras, que acaba servindo como uma sombra, né? Assim como as coisas desse mundo são sombras dos mundos superiores, dos mundos celestes, isso é uma sombra do fruto do conhecimento do bem e do mal. O que acontece sobre isto aqui, sobre Rubem ter subido no leito do pai dele, contaminou? Então Rubem, ele adulterou com a serva de Raquel, a concubina Bila. Esse pecado tão grave ele não foi perdoado por Jacó, que por isso deixou de abençoar o seu primogênito como era esperado, dizendo que ele não seria o mais excelente entre seus irmãos, como nós vimos aqui nos versículos. No caso, os irmãos José e Judá foram mais abençoados, e até Levi, por misericórdia de Deus, claro. Ele teve uma porção destacada entre as tribos, porque recebeu o privilégio do sacerdócio, no caso os levitas, e o Senhor foi a herança deles. Rubem, ele foi um dos mais prejudicados nessa sucessão familiar por conta desse grave pecado. A insignificância de Rubem foi tamanha que a mesma ela foi pouco citada na história da Bíblia. Além disso, nenhum líder militar, profeta, juiz ou personalidade acabou surgindo dessa descendência. Mas Rubem não foi excluído, como nós sabemos. Ele tem uma função espiritual e uma importância. E até uns versículos aqui mais para frente, como nós vemos aqui, Apocalipse 7, versículo 5, Rubem está presente. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Rubem 12.000 assinalados, da tribo de Gade 12.000 assinalados. E olha só, deram bastante a volta por cima, porque aqui em Apocalipse mudou-se a ordem das tribos. Judá ficou o primeiro, porque é a tribo do Messias. Rubem em segundo, Gade em terceiro. Então é muito interessante como eles cometeram tamanho pecado, assim como nós vimos ali no padrão que mais reflete nisso, que seria em Noé com Cã, que Cã também subiu ao leito de seu pai, ou então viu a nudez de seu pai, que é quando o filho tem a relação com a própria mãe. Cã fez isso, por isso que se voltaram os Néfilins, né? Porque o povo sempre acabou se desviando do caminho, e isso dá uma legalidade espiritual. Os seres malignos eles podem fazer coisas na sua vida quando você dá uma legalidade. Então, essa tribo acabou fazendo isso, Rubem acabou fazendo isso, e eles eram os irmãos mais velhos. Em Gênesis 30, versículo 49, versículo 4. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então contaminaste, subiste à minha cama. Isso aqui também demonstra, inconstante como a água. Ele mostra porque a água, por exemplo, ela é jogada no chão, ela se espalha. Então ela não é como a pedra firme, que é jogada e continua a mesma. Mas claro, a água tem suas características e a pedra também. 1 Crônicas 5, versículos de 1 a 2. Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai e deu sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano. Quem? Jesus. Porém a primogenitura foi José. No caso, a tribo de José, a pedra ônix,
ela gerou Efraim e Manassés. E então, no caso, apesar de Manassés ser o mais velho, Efraim pegou a primogenitura, que é esse padrão. Nós vemos, como já citamos, de Jesus e Satanás, mesmo que Satanás seja mais velho, de Ismael, Isaque e etc. E ouvindo, Ruben livrou das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Isso aqui, Gênesis 37, versículo 21, se refere a quando Ruben ele falou para não matarem José do Egito. E então ele tinha um plano de voltar e pegar o José, que acabou não se concretizando, né? Depois nós temos aqui Gênesis 37, versículo 22. Também lhe disse Ruben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. Ou seja, o Ruben ele voltaria para salvar José. Gênesis 37, versículo 29. Voltando, pois, Ruben à cova, eis que José já não estava na cova, então rasgou as suas vestes. Esse rasgar vestes ele é um costume de mostrar a tristeza, e é um costume que alguns povos hebreus eles têm até hoje. Gênesis 42, versículo 22. E Ruben respondeu-lhes, dizendo: não dizia eu a você, não pequeis contra o menino, mas não ouviste e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. Continuando, Gênesis 42, versículo 37. Mas Ruben falou a seu pai: mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti. Entrega-o em minha mão e tornarei a trazê-lo. Isso aqui se refere a quando José ele fez um plano, lembrando que José ele prefigura o Messias. José virou governador do Egito e seus irmãos o colocaram na cova e acabou sendo vendido como escravo e tal, e ele subiu a esse posto de escravo para governador do Egito, por conta que Deus teve misericórdia dele. No caso, quando seus irmãos vieram ao Egito por conta da fome, José ele armou um plano para que sua família viesse para o Egito. Então ele pediu para que trouxessem Benjamim, que era seu irmão mais novo. Porém, Jacó, no caso que é Israel, ele estava muito triste porque ele já tinha supostamente perdido José, acreditavam que ele estava morto. Então Jacó falou que ele não gostaria que levassem Benjamim. Então Ruben ele faz o quê? Mata meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti. Então, se eu não voltar com Benjamim, mate meus 2 filhos. Isso aqui prefigura também a suposta morte de José, prefigura o Messias, na morte verdadeira que ele teve, né? No caso, tanto no mundo material quanto no mundo não material, mundo não manifesto. Isto aqui também de mate meus filhos, também prefigura um sacrifício, algo que Jesus fez. Então, no caso, eles levam Benjamim até o Egito, né? E Ruben, ele foi muito grande por ter assumido essa responsabilidade, né? Então, por fim, aqui temos a bênção de Moisés, Deuteronômio 33, versículo 6, que Ruben viva para sempre e que a sua tribo seja um pequeno povo. Então, essa tribo aqui, ela tem essa característica de não ser tão grande, mas você vê que eles eram os mais velhos. E olha que interessante, a classe deles, Serafim. Os serafins, quem são eles? Eles são esses anjos aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 asas. Olha que interessante. E eles são descritos em Isaías 6, versículos de 2 a 3. Serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seu rosto, e com 2 cobriam seus pés.
o rosto, os pés, e com duas voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No caso, os serafins, todos os anjos, eles têm a forma deles padrão, e eles têm outras formas que eles podem assumir, como a forma de animais. No caso, o serafim vem da palavra seraf, que seriam também serpentes ardentes, que seriam os dragões. Até por isso tem também os seres que são os anjos que se manifestam como os animais, mas eles podem voltar a ser anjos, e tem os animais também, que eles têm um tipo diferente de nefesh, que seria esse sopro dos seres viventes. Você pode ter esses dragões que são seres como pets, digamos assim, que eles aparecem na Bíblia também. Quando você vê que o Criador montou sobre um serafim, no caso ele montou sobre um dragão, e aquele dragão, no caso, não é um serafim anjo com esse nefesh de ser racional, digamos assim. Essa tribo aqui, ela é representada pela Coralina, e ela é do sul, ela está a sul, ou seja, a palavra sul em hebraico, ela significa direita e honra. O símbolo dessa tribo é a flor, a Dudaim, que são traduzidas como as mandrágoras. Agora, vamos falar sobre o número 5. Se você juntar, esse aqui seria basicamente o que eu já mostrei ali nos primeiros vídeos. No caso seria o homem. E aí se você tem os 4 elementos, você tem o espírito misturado, e aí você tem aqui o homem, né? O homem, ele é representado pela estrela de 6 pontas aqui, né? Porque ele é essa mistura. Então, é aquela questão lá, no caso seria o 4 com o 1, que vai gerar o 5, então o 4 com a unidade. Seguindo aqui, o 5, como nós vimos, ele seria o éter. O éter ou o decaedron. Nós temos esse padrão no universo como? Nós temos 5 sinais flogísticos, que seria o edema, rubor, calor, dor, perda da função, e a figura do homem, como nós já mostramos. No caso, o edema, ele é o inchaço, o rubor seria a vermelhidão, o calor é a dor, as pessoas conhecem em geral, perda de função, e também, dando mais um padrão aqui, a atmosfera, ela é dividida em 5 camadas, que seria a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, ionosfera e exosfera. Todas essas camadas, elas possuem partículas elétricas que são preenchidas pelo éter aluminífero, e todo esse sistema ele permite que nós tenhamos luz, proteção, calor, ar e vida. E esse pentagrama invertido, no caso, muitas pessoas veem no satanismo, né? Ele seria por conta invertido, já que Satanás, ele quer inverter as coisas. Então, como nós vimos na recapitulação do vídeo anterior, o masculino e o feminino é um dos padrões de Deus, e é um padrão que Satanás gostaria de quebrar. Apesar que ele não conseguiu fazer isso, apesar que ele gostaria muito. E no caso, ele inverte as coisas para mostrar que ele é o revolucionário, ele quer fazer as coisas ao contrário. E este pentagrama invertido
seria, como posso dizer, a gente pode somar o 5 com 5, que daria o 10. O 1 com o 0 do 10 seria você voltar à linguagem binária, né? No caso, se você misturasse o pentagrama aqui com os 5 elementos, né? E quem manifesta o universo, na ideia dos gnósticos, né, seria o homem. Então, nós temos aqui uma parcela de responsabilidade na realidade que nós vivemos. Isto é verdade. O homem, ele seria o universo manifestado. As histórias que só você sabe, a sua experiência subjetiva. E a ideia deles é que todo evento seria nulo. Então não existiria um evento triste ou feliz. Todo acontecimento seria nulo. E você ter um dia que você estava indo para o trabalho, o metrô parou, por conta disso você ter ficado triste, você poderia ter utilizado isso para olhar de outra forma, como por exemplo, talvez hoje eu não fui para o trabalho por conta que um acidente iria ocorrer, mas a ideia deles não é nem tipo de esperança, seria uma ideia mais niilista, por mais que a ideia niilista não traga para algo tão real, porque a ideia niilista, na verdade, que as pessoas entendem como ideia niilista, que viria dessa palavra, né, nulo, e Nietzsche, né, que teria propagado muito essa ideia, na verdade não é tão nulo assim, por causa que eles tendem a baixar o astral da pessoa o máximo possível, que não é uma ideia 100% racional. Então é um conceito bem deturpado que eles acabam utilizando porque os seres malignos se alimentam da nossa energia negativa e as pessoas estão numa guerra, né, essa guerra espiritual, mas elas não sabem, muitas delas não sabem que estão numa guerra espiritual. Então, quem você acha que tem mais chance de vencer? Uma pessoa que sabe que está numa guerra espiritual, como você que está vendo este vídeo, ou uma pessoa que nem sabe que está em uma guerra? Bom, essa pessoa que nem sabe que está numa guerra pode ser atingida até por uma bala perdida, né? Se ela não sabe aonde que ela deve andar, o que ela deve fazer, né? Só que, em resumo, essa ideia gnóstica seria que a experiência ela é única e você seria um universo projetado único, querendo ou não, você que faria as escolhas e a sua vida hoje reflete nas consequências, com exceção dos seus primeiros anos de vida, porque os seus primeiros anos de vida seriam uma boa parte herdados, digamos assim, a natureza deles. Você herda a natureza de seus pais, você não herda os pecados deles, né? Então, a combinação de 4 elementos mais a unidade, que é o espírito, seria o éter, a quinta essência. Isso aqui é muito importante porque nos lembra, né, do quinto planeta, que é Júpiter. E bom, esse aqui é o vídeo de hoje. Tentei deixar ele um pouco mais simples. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem escutado até aqui. Vou deixar aqui no final a sequência dele. E fiquem com Deus.